Fala, meus amigos e minhas amigas. Antes de você ver esse corte do Bopismo, que tá muito legal, eu peço pra você se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu! Vamos pro primeiro quadro do Bopismo de hoje com esse gênio, o 352. Vocês já conhecem, com Marcos Uchoa. Vamos nessa. Mestre, vou fazer 3 perguntas, depois 5, depois 2. Quase perguntas diretas assim, mas pra você responder de diferentes assuntos. Queria que você me falasse 3 personalidades que você entrevistou que eram marrentos, antipáticos. Olha, eu não fiz muitas entrevistas com gente muito famosa. No esporte fiz mais. Claro. No esporte também pode ser, sim. Mas o esporte, eu sempre dei muita sorte, de verdade. As pessoas me trataram super bem, entendeu? Claro, eu acho que tem a ver comigo, tem a ver com a TV Globo, tem a ver soma de tudo, quer dizer. Mas assim, eu não me lembro de ter sido maltratado, ou mesmo assim, friamente. Não, as entrevistas sempre foram legais. E mais até, muita gente, e eu diria até, eu até entendo, não gosta muitas vezes de dar entrevistas, ou fica meio assim, porque vira uma obrigação, muitas vezes, para a pessoa famosa. Mas quando a entrevista é boa, quando você vê que a pessoa genuinamente fez um dever de casa e sabe sobre você, e faz uma pergunta realmente interessante, logo vira uma conversa. E uma das coisas que eu falo, assim, quando eu dou palestra, uma boa entrevista, se ela não for ao vivo, ela é um bate-papo. Quer dizer, e o que você tem que fazer? A tua pergunta, ela não pode ser, o que você gosta? A pergunta curta parece um interrogatório. Sim. Você tem que ser uma conversa. Você pode falar assim, eu gosto de feijão com arroz, etc. Tal. Pô, desde criança que eu adoro, da minha avó era maravilhoso. E você, o que você gosta? Enquanto você está falando de você, que é o normal quando você conversa também, né? Claro. Você está dando tempo para o outro pensar. E aí a resposta sai melhor, né? Então, as minhas entrevistas em geral não eram ao vivo. Eu nunca tive um programa meu ao vivo. Quer dizer, então, as perguntas assim, elas faziam com que ficasse uma coisa muito mais gostosa e as pessoas ficavam mais relaxadas, mais à vontade e faziam. Eu acho que a única vez que eu fui maltratado, assim que eu vi, progressivo, foi na Guerra do Iraque, foi um coronel do exército americano que foi ficando progressivamente irritado com as suas perguntas. Até que o cara falou, você pergunta muito por quê, why, né? Você pergunta muito por quê. Eu falei, porra, tô aqui pra isso. Aí ele falou, mas militar não pergunta por quê. Eu falei, não sou militar. Eu não sou militar. Aí o cara ficou irritado. Ficou. Assim, foi a única vez que eu me lembro assim, de claramente alguém ficar irritado comigo numa entrevista. Mas fora isso, assim... que bom, cara. Eu acho que eu dei sorte também. Que bom. Ou você é um ótimo entrevistador, as pessoas ficaram à vontade. O show, eu queria saber 5 filmes que você ama, que você reassiste. Pode ser filmes recentes que você viu e ficou encantado, filmes mais clássicos, enfim. Quando você me mandou a pergunta, assim, eu tentei lembrar, assim, eu não sou muito bom de memória, não, mas eu fiz algumas, assim... Filme brasileiro mais recente, que eu gostei demais, foi aquele Que Horas Que Ela Volta, da Ana Mui Laerte. Genial. Porrada de filme. Uma porrada de filme. Regina Casé é brilhante. Regina Casé é brilhante. E vai na essência da nossa dificuldade com a nossa herança da escravidão. Sim. E com o nosso sentimento e nessa coisa que a empregada doméstica é e não é da família, tem a intimidade, não tem, os limites dela. Eu me peguei, de certa maneira, pulando de um lado para o outro entre a sensação da patroa e a sensação da empregada, sabe? Assim, ela tem razão, e ela tem razão, e ela tem razão. E, de certa maneira, todo mundo ali é meio vítima. E eu acho que é uma coisa muito, muito, muito interessante, assim, porque é muito presente, né? Tanto quando empregada doméstica, como faxineira, como essa relação que agora está diminuindo muito, uma dessas pessoas que ficam anos e anos com uma família. E eu me lembro de fazer uma reportagem na Globo de uma mulher que assaltou uma empregada doméstica, que roubou umas joias de uma senhorinha velhinha em Ipanema. História meio clássica, né? Me passaram a pauta, etc. Tal. Aí eu comecei a ver as tentações. O que seria para uma empregada doméstica, era perto do Natal, andar por Ipanema com todas aquelas vitrines maravilhosas, vendendo coisas incríveis, e você ter essa, entre aspas, dieta de tentações ao longo de anos de uma família que tinha claramente largado a velhinha para a empregada cuidar. E a empregada... E aí tinha entrevistas da família dizendo que tinha muita confiança, não sei o quê. Aí eu falei, não, e o tamanho dessa confiança valia R$685, que era o salário mínimo na época.
ou muito perto disso. Quer dizer, adoravam a empregada doméstica, tinha muita confiança e pagava essa merreca, né, para ela, né? Enfim, então eu acho assim que essa temática fala muito do que nós somos, né? Do que nós viramos e de como a gente não conversou sobre o que ia acontecer depois da escravidão até hoje, de certa maneira, né? Quando teve a lei da empregadas domésticas, no governo da Dilma, né? Foi muita gente que se conhecia, gente de classe média que falou coisas horrorosas. Tipo, poxa, meu Deus do céu, agora vão querer hora extra, não sei o que, sabe? Coisas assim. Caramba, se você quer hora extra no seu trabalho, por que ela não tem direito no trabalho dela? Mas assim, é impressionante, as pessoas meio se transformavam, como se elas tivessem direito a ter uma escravinha dentro de casa. Propriedade, né? Uma propriedade, assim. Eu achei o filme brilhante. Tem um filme que eu gosto muito, assim, de muito carinho, que é Thelma e Louise, com a Susan Sarandon e com a... Esqueci o nome da outra. É super inteligente. A mulher tem um QI altíssimo. Enfim, que é Glenn Davis. Glenda. Não, é uma coisa assim, sei lá. Mas enfim. Glenn Close não, né? Não é, né? Não. Eu vou procurar aqui, eu esqueci o nome dela também. Thelma e Louise é brilhante, é um filme, né? Vale a pena. São duas mulheres. Gina Davis. Gina Davis, Gina, sabia que era com G. Gina Davis. Ela tem um QI altíssimo, parece. Uma coisa assim, ela é genial. Assim. Tipo a Natalie Portman, né? Natalie Portman também, né? É brilhante, fez Harvard. Eu gosto de... Eu me lembro de um filme antigo que era muito bom, me marcou, que foi o primeiro grande filme do Jack Nicholson, que é um puta ator, que é aquele Estranho no Ninho. Estranho no Ninho. Que é brilhante. Puta ator, bom de cara. Tem um outro filme que é muito interessante, de uma cineasta francesa, Agnès Varda, que chama A Felicidade, Le Bonheur, em francês, e são, eu acho que as duas faces da felicidade no Brasil. Que é muito bom, que assim é uma historinha de uma família, de um casalzinho feliz, ele bonitinho, ela bonitinha, 2 filhinhos bonitinhos, etc e tal. É a felicidade, e aí ele começa a ter um caso com uma outra mulher. Cara, olha, o filme é uma porrada, mas assim, muito antigo bom. Ou é antigo? Antigo. E desses recentes, assim, do Oscar, você costuma ver os filmes do Oscar para acompanhar a premiação? Um outro. Você assistiu nem Oppenheimer, por exemplo? Não, Oppenheimer não vi ainda. Mas, Barbie, você viu? Não, também não vi. Mas eu vi, por exemplo, agora a Anatomia de uma Queda. Brutal. Genial. Muito bom. Puta roteiro. Os diálogos são sensacionais. É muito bom. Aquele flashback. Muito bom. É muito bom. Você viu Os Rejeitados? Não, esse do Paul Giamatti? Não. Brutal, lindo. E Vidas Passadas, chegou a ver? Vidas Passadas... É uma história de 2 coreanos que se afastam. Sim. Assistiu? Lindo, bom, né? Não, um dos fenômenos dessa coisa dos filmes coreanos, né? Realmente impressionante. É sensacional. Parasita, pra mim, é o grande filme do século XXI. Genial. Parasita é um último. Eu participei de uma entrevista recentemente, perguntaram: você acha que tem filmes bons como os antigamente? Eu falei, bom, Parasita pra mim entra no. Não, top. Top da história do cinema. Eu fui primeira vez pra Coreia do Sul em 88, na Olimpíada de Seul. Seul. E depois voltei outras vezes. E é impressionante o que você vê, como as pessoas são criativas e inteligentes se você der chance. Sim. O governo decidiu fazer o chama soft power, né? Quer dizer, investir em cultura. Olha o resultado. E aí você olha o resultado, né? No cinema, na música, né? O Round Six, com o fenômeno pop. Tudo. BTS, não sei o que. Caramba, é um troço. Então você vê o que seria pro Brasil, né? Com a cultura que a gente já tem, continental, com a música que a gente tem, se a gente tivesse mais investimento em cultura mesmo. Quer dizer, as possibilidades que a gente teria... investimento permanente, né? Permanente, claro. Pra você tivesse no orçamento. No orçamento como... E eu acho, na verdade, que a gente tem que pensar nisso. Por quê? Porque se a gente pensar em termos de meio ambiente e salvar o planeta, uma das coisas que a gente tem que parar de fazer é consumir. Quer dizer, a gente não precisa de 10 calças, não precisa, a gente precisa de 3 calças. Né? Uma bonita para um braço e 2 para o dia a dia. E pronto, exato. É isso que a gente precisa, ponto. Então não precisa de tanta coisa. Assim. Exato. E um dos problemas que eu acho que a gente tem hoje é a questão do desemprego. Né? Do desemprego realmente bate forte, ou subemprego, emprego merda, enfim. Então, a ideia de 8 horas de trabalho é uma ideia do século XIX. Que não, com a tecnologia, com a globalização, com as mudanças da maneira de trabalhar, home office, isso não se sustenta mais. Porque para você trabalhar 8 horas, alguém está desempregado. Então, eu acho que a gente tinha que ter uma outra discussão, trabalhar menos, 5 horas de trabalho. Mas, claro, se trabalhar menos, talvez vai ganhar menos. Menos, sim. Mas você vai ter mais tempo livre. E esse tempo livre tem que ser ocupado como? Com cultura. Vai aprender a tocar violão, vai ler um livro, vai ver um filme, vai não sei o quê, vai brincar com teus filhos, vai sair com a tua mulher, vai namorar, não sei o quê. Tudo isso não custa nada. Ou custa muito pouco.
Quer dizer, você poderia realmente dar felicidade para as pessoas através de cultura. Então, o investimento de um país deveria ser muito mais ligado à cultura para que as pessoas fossem felizes, né? Através de coisas criativas, coisas que, poxa, eu nunca pensei nisso. Caramba, olha só, você leu o livro tal. Quer dizer, que a conversa social fosse muito mais sobre cultura do que eu comprei isso aqui. Olha só que linda a minha caneca. Entendeu? Muito menos coisa e mais ideia. Entendeu? E assim, mal ou bem, indiretamente, a cultura pode gerar receita de um jeito bem imediato. Sim, por exemplo, também. o jalapão. Sim. Ninguém é pro jalapão. Claro. Foi na novela da Globo, né? Que é cultura popular. Passou a ser um dos lugares mais frequentados. Gerou receita para a comunidade local, turismo, etc. Então, assim, é meio básico pensar nisso. Só que dá trabalho pensar de um jeito um pouco mais macro, né? E além dos próprios privilégios, de alguma maneira. Não, e pro futuro mesmo, né? O meio ambiente não comporta mais a gente continuar explorando o planeta desse jeito. A gente tem que pensar em outra maneira da gente se divertir. Se divertir sem ser em shopping. Quer dizer, shopping eu acho que é uma coisa que tem afadada. A gente teria que diminuir shopping. Sim, né? Não é, se divertir não é ir ao shopping. Se divertir é andar vendo vitrine para comprar, gastar dinheiro o tempo todo. Não. E tem uma coisa também, assim... Você falou das 10 calças, hoje tem 10 streamings, né? Sim. O Netflix, a HBO Max, e você se obriga a ter todos, que tá pulverizado, enfim, você gasta 3 pra ver uma coisa. Enfim, eu acho que é uma coisa insustentável mesmo. Tem um dado que em 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe. Sim. Se isso não é assustador, se isso não é uma calamidade bíblica, não sei o que é. E uma doideira que não precisa. Quando eu era criança, você tinha uma coisa que era... que eu queria comprar Coca-Cola, cerveja, etc. Você tinha que levar o casco na padaria. Sim. O casco era a garrafa vazia. Né? Você levava lá e aí trazia a garrafa cheia. Né? Você tinha que entregar a garrafa vazia. Virou inovação isso, né? É uma coisa assim, é meio básico, né? Você limpa, aí depois se lavava a garrafa, etc. E tal. Cara, e pronto. Isso está eternamente reciclável. Claro que uma garrafa ou outra vai quebrar, assim, mas de uma maneira geral, você tem o tempo todo só aquilo, não precisa produzir novo. O plástico é um absurdo, um absurdo. Tem plástico dentro de placenta de mãe. Já tem. Sim. O Show, me fala 2 séries que você gosta. A primeira, digamos assim, não foi uma série desse momento Netflix, Globoplay, etc. Mas foi a primeira coisa que teve uma cara de série que foi Sopranos. Mas Sopranos genial. Sopranos... A porrada. Era uma porrada. É a mãe de todas, né? É a mãe de todas. É o começo, assim... Você já viu The Wire? Não, The Wire eu não vi. Tá brincando? Não vi. Então eu posso te indicar uma coisa, Pode, ousadia. Sim, claro. Você já ouviu falar sobre a história de The Wire? Sim, é uma agência, não é isso? Não. Não. The Wire é uma história, conta a história de Baltimore, a cidade mais perigosa do mundo durante anos. Sim. Um reduto democrata, mas que é muito perigosa. Evidentemente você conhece. Conhece melhor do que ninguém. É a série favorita do Obama. O Obama condecorou os 2 criadores. Os 2 criadores são um ex-policial que trabalhou durante anos na polícia de Baltimore e um ex-jornalista do The Baltimore Sun. Sim. Então eles pegaram... É uma ficção, mas é uma ficção absolutamente ancorada na realidade. E cada temporada é um prisma da sociedade. Então a primeira é a criminalidade, a segunda é a economia portuária, a terceira é a educação, a quarta política, a quinta imprensa. Uau. E é uma teia construída em 5 temporadas de 13 episódios. Poxa. Que é brutal. A BBC de Londres elegeu a melhor série de todos os tempos, The Wire. Caramba. Tem na HBO Max, mais escuta. É brilhante. O Chico Barney veio aqui na segunda-feira e ele falou, eu nunca vi nada na televisão com essa narrativa tão... Sim. Então assim, fica o endosso. E ela é logo depois de Sopranos. Sopranos é de 99 a 2003, The Wire 2003 a 2007, Breaking Bad 2008 a 2013. Então, essa sequência de obras-primas. Mas vale a pena ver The Wire. Vou procurar pra ver sim. Aqui, pra trazer pra gente, eu gostei muito de Vale o Escrito, da Globoplay. Puta, fudidíssimo. Cara, é a história do Rio de Janeiro, que é meio um pouquinho... se espalha para o Brasil em grande parte, mas assim, o Rio de Janeiro na veia tá ali. Você entende o Rio de Janeiro vendo o Vale o Escrito. É brilhante. E a Globo tem essa coisa muito legal de ter um arquivo incrível. Impressionante, né? Incrível. Então, sabe, você tem pepitas, assim, realmente de ouro, assim, ali. Roteiro do Felipe Alvi e do Calil, né? O Felipe Alvi é um gênio, é muito legal. Gênio, é gente boa demais. No esporte, ele já era brilhante agora. Eu da época do esporte. E o Calil também é um gênio. Bial fazendo a locução também é incrível. É muito bom, é uma série muito boa. Eu tenho uma série na Globoplay. Não sei se você conhece, Retratos de uma Guerra Sem Fim. Não vi. Que é muito legal, muito legal mesmo. Que é uma série das guerras que eu cobri antes dessa última de Gaza, e a partir do 11 de setembro, que é exatamente quando as coisas começam a acontecer e eu começo a cobrir. É uma série que também usa muito desse arquivo, né? Das coisas, porque muita coisa não foi ao ar, mas estava lá guardado, né?
Então ficou muito bom também. Assim, eu te falei, querido, eu sou mais de ler. Sim, eu vou perguntar de literatura. Mas assim, mas eu gosto demais. Assim, eu acho assim que esse novo momento, né, da comunicação, né, que são essas séries, tem um arrojo, né, uma audácia de temas, de formatos, assim, que eu achei que é quase uma coisa realmente nova, em termos assim, de arte, né? Verdade. Que não é filme, não é novela, é uma coisa diferente. Você já assistiu, por exemplo, The Office, Friends, essas séries mais mais antigas consagradas, um pedacinho, sim, vi The Office é brilhante, não sei se você... Tem coisa, brilhante. O meu filho mais novo é muito fã. Então... Eu já vi com ele algumas vezes. Assim. Game of Thrones, Breaking Bad, você chegou a assistir? Não. Eu, desde criança, que eu tenho uma dificuldade muito grande com mágica. Com fantasia? Com fantasia. Eu acho, sabe assim... Digamos assim, eu vi um desenho animado. Aí o cavaleiro lá é perseguido pelo dragão, aí chega no penhasco, não tem pra onde ele ir, aí o cavalo sai voando. Eu falei, tá de sacanagem, né? Tu tá de sacanagem. Pô, tá que porra é essa de sair voando? Não vai, não, desculpa, comigo não. Volta. Não quero. Então, eu não consigo abstrair. Entendi, não consegue. Da inteligência de que, não, peraí, tu tá roubando no jogo. Não, aí é fácil, né? Aí é mole. Um pozinho desaparecia. Aí é fácil, né? Sempre teve dificuldade? Não. Então eu não curto. Entendi. Harry Potter, não curto. Senhor não dos curto Anéis. nada disso eu curto. Fora que eu acho que o Senhor dos Anéis, por exemplo, é de um racismo horroroso, né? O Tolkien era um racista horroroso. Então, esse mundo meio mágico, eu acho meio chato pra caramba, entendeu? Porque não me diz nada. Sim, se você pode sair voando pra escapar, desculpa. Então, filme de super-heróis você também acha uma merda. Vai nessa. Não. Filme de super-heróis também não gosta? Não, nunca gostei de super-herói. Nunca, não, desculpa. E Breaking Bad você gosta? Eu vi o começo. É mesmo? Eu vi o começo, não vi depois. Eu acho assim... Eu acho que como telespectador, eu gosto de me identificar com alguém. No sentido de que eu não identificar de que eu vou ser aquela pessoa, mas que eu gosto daquela pessoa. Torcer por aquela pessoa. Sim. E o cara principal, eu não curti ele no começo. Assim. Não gostou do Walter White? Eu não curti a figura dele. É mesmo? E aí, claro que se eu de repente demorasse a coisa teria mudado, mas assim... Mas a verdade é que essas séries são muito longas, são muito grandes. Você não tem tempo pra isso, né, mestre? Exatamente. Aí acaba que eu não... Vai abandonando pelo caminho. Eu nem tento tanto. Não estou dizendo que eu não gosto de larga, Na verdade, eu não sou tanto de séries. Você consome mais livro, mas literatura é sua... Entendi. Eu sou de leitura mesmo. Então me fala... Eu vou aproveitar então, já que não teve 3 personalidades. Me fala... Os 3 últimos livros que você leu, que você falou, puta, recomendo pra todo mundo. Eu tô lendo O Poeta Chileno, do Zambra. Já leu? Não. É lindo. E você conhece o Marcelo Montenegro, autor brasileiro? Não. Cara, esse cara, pra mim, ele tem que ser considerado um dos grandes expoentes da nova literatura. Além da minha mãe, Bettina Bopp, que é brilhante. Mas o Marcelo Montenegro, ele tem 2 livros que chama Forte Apache e Vídeos Caseiros. Sei. O cara é um gênio, cara. O cara é um gênio. Ele escreve do cotidiano com um lirismo tão novo, assim. Eu recomendo o Marcelo Montenegro. Quem sou eu pra recomendar? Mas o Marcelo Montenegro é um autor que vale a pena. Mas me fala 3 livros que você leu recentemente que você gostou. Olha, eu tô lendo um livro agora de um cara italiano chamado Roberto Saviano. Roberto Saviano, ele ficou famoso. O primeiro livro dele chamava Gomorra. Ele era de Nápoles. Nápoles é a cidade mais mafiosa, mais violenta da Itália. E ele se infiltra na Itália, na máfia um pouco pela vida dele ali. E depois faz um livro e a partir desse livro ele passa a ser perseguido. O livro já tem, sei lá, uns 30 anos, 20 e tantos anos, eu acho. Nossa. E ele nunca mais pode viver num lugar. Ele está sempre cercado de segurança. Ele é muito ameaçado. E ele é um brilhante. Ele tem um livro que chama 000, que é sobre a indústria de cocaína no mundo, o que significa, que é sensacional. E esse livro dele agora, que eu estou lendo em francês, é um livro que chama Para Você Gritar. São 30 perfis de pessoas que meio que mudam o mundo e tem muito ligado a jornalismo também. É brilhante. O cara é muito bom. Eu gosto muito... de uma autora americana que se chama Lionel Shriver, que é uma das melhores críticas assim de uma certa esquerda politicamente correta, de uma certa direita louca também. Ela é uma americana que mora em Londres e
escreve brilhantemente e tem temas muito, muito atuais. A questão, por exemplo, de idosos, né? Que é um dos livros dela, sobre a questão de envelhecer e o que acontece, né? Com a sociedade, com as pessoas, com as famílias. Ela, enfim, a temática dele é muito boa. Eu gosto muito do Leonardo Padura, o cubano, que tem fez livros maravilhosos com um personagem chamado Mário Conde. Eu gosto muito de uma autora americana, chamada Donna Leon, que é uma americana que morou em Veneza há muito tempo e tem uma leitura muito crítica da sociedade italiana, tanto que ela não permite que se traduza em italiano, que pegaria mal para ela. Mas, assim, é sensacional. Veneza é um lugar especial do mundo, né? E ela mostra um pouco as mazelas da sociedade italiana, a corrupção, os jeitinhos, coisas que são muito parecidas com a gente. Sim. Eu diria até que a nossa desonestidade, de certa maneira, a nossa criminalidade, vem muito da raiz italiana, porque é da cultura italiana muito mais do que da cultura portuguesa. Sim. Entendeu? Quer dizer, da onde que a gente pega essa coisa meio malandra ruim? É muito mais pelo lado italiano. Né? E é um povo também solar, caloroso, barulhento, né? Além disso, tem essas semelhanças. Né? Enfim, eu acho que... Enfim, eu gosto de uma autora brasileira chamada Vanessa Bárbara, que eu acho muito boa. Ela tem uns livros muito legais. Cara, livro. Eu falei 3, você falou 5, é uma retranca. 5, 2. Não, livro, gente. Meu Deus do céu. Livro, mas olha, cara, mestre, tem gente tão inteligente, então, tem gente tão capaz. Eu gosto muito de ler autores. Por exemplo, eu vou para o Paquistão, aí eu compro um monte de livro paquistanês. Aí eu vou para a Índia, compro vários livros de autores indianos. Você lê ao mesmo tempo vários livros? Ou você acaba um para começar outro? Normalmente acaba um e começa o outro. Às vezes você compra um livro que é muito grande. E eu ando na rua com o livro, sempre. Eu estou sempre com o livro. Porque o sinal fechou, demora 3 minutos para abrir o sinal, estou lendo um livro, ou estou na físico, rua. Não é o Kindle? Não. Eu só uso o Kindle em viagem de cobertura, porque eu começava a levar muito livro e começava muito pesado, 15, 20 livros. Eu leio muito rápido. Então, eu acabo um livro muito rápido. Então, eu sempre... Mas às vezes, você levar um livro grandão na rua é pesado. Então, quando é um livro muito grandão, esse livro eu leio em casa ou leio em hotel. Mas assim, não ando na rua com ele. Então, às vezes, eu ando com 2, porque é um menorzinho para levar na rua.